Eu momento procuro isso é no cultural. texto fazer uma distinção que não pergunta pela origem ou quando que acontece. Eu procuro no texto tratar de uma outra forma, que é sobre a intensidade. Quer dizer, existem os medos. O medo é um processo normal, talvez anatomicamente até é uma das glândulas inicialmente que se produz no sistema nervoso, que é a hipófise, etc, etc, etc. Mas eu procuro no texto mostrar assim que o medo se torna um problema quando a intensidade dele não foi contida por palavras. Quer dizer, eu não procuro tanto a questão da cultura, porque cada cultura também tem as suas ênfases em poder discernir enigmas e outros enigmas são melhor discernidos em determinadas culturas diferentes. Mas eu acho que esse horizonte ele é importante, ele é prático, ele ajuda as pessoas. Quer dizer, quando uma criança começa insistentemente a perguntar sobre uma coisa, como é que é e como é que é, e o assunto não se resolve, bom, uma atenção maior tem que ser dada. Eu vou pedir um minuto só de atenção de vocês. Eu tenho uma frase no último capítulo, que se chama Perspectivas, cuidando do viver, cuidando da vida, que o doutor Paulo Sérgio Guedes diz o seguinte: há emoções escondidas que nos fazem muita falta lá dentro na nossa alma. Estão longe, não nos veem, nos fazem perder a calma, aguardam ser ouvidas. Eu já volto. Estávamos aqui, bom, segunda-feira, 19h30, lá na Livraria Cultura, no Bourbon Country, o livro Aprendendo a Lidar com os Medos, do Dr. Júlio Waltz, editora Sinodal, com um papo antes, não tenha medo de ir, já dissemos, eu repito, então todo mundo convidado. Lembrávamos da frase do Galiano, né? Que quando ele contando, relatando uma história, conte, doutor Paulo Sérgio, por favor. Que o menino ia com o pai, caminhando, nunca tinha visto o mar, e quando vislumbra o mar, pede para o pai: pai, me ajuda a ver o mar. Ficou fantástico. E o Júlio acrescentou que as crianças pedem ajuda. Isso eu acho maravilhoso. As crianças mantêm a capacidade de pedir ajuda. Nós não. Ah, tu acha assim, ai, vou me mexer. Agora o que é isso? Meu orgulho. Tem que aguentar isso sozinho, tem que não sei o quê. Eu sou um homem, eu sou um rato. Como nós nos policiamos e somos, desculpe as madrastas boas, mas às vezes a gente é assim, uma bruxinha malvada, né? Conosco mesmo, né? Como seja boazinha contigo como tu és com os outros. Mas é por causa da mentira, viu? A mentira de que a gente não tem medo, ou de que não deve ter medo, ou de que o medo é sinal de fragilidade, essa mentira cria na gente a necessidade de inventar situações ou histórias incapazes de serem suportadas. Aí a gente não dorme de noite. Por favor. A gente... Sim. Por isso que eu botei aqui no início essa frase do Picasso, na apresentação, Sim. é necessário muito tempo para tornarmos-nos jovens. Porque é preciso que, na minha opinião, que a gente cuide de nós, em nós, a criança que nós fomos. Porque agora nós não temos mais quem cuide. E preservá-la. Preservá-la. Porque ela vai pedir ajuda. Ela vai saber amar. Ela vai saber viver. Saber jogar, brincar. Nós somos meio atrapalhados com isso. E a primeira coisa que quando começa a crescer, diz assim, bom, agora não tenho que pedir ajuda de ninguém, agora eu sou não sei o quê, e agora eu sou adulto, isso não fica bem porque eu sou um adulto. Que ele vê os adultos sempre, de certo modo, representando esse papel, né? Então, imagina que deve ser assim. Nunca mais brincar, que chato. O Roland Barthes tem um livro de biografia dele, que eu acho fantástico, e que ele, ao contar as coisas da vida dele, ele se chama de ele. Entende? Como se ele estivesse falando daquele menino que nasceu em Bayonne, etc. Como Edson Arantes, que fala sobre o Pelé. Isso. Então, quer dizer, ele tem o máximo cuidado com ele. Interessante, né? É isso, né? Cuide-se, né? É tão legal mesmo a gente preservar essas fantasias. Até os medos infantis, né? As fábulas,
como também é importante até que as crianças ouçam histórias dos pais, dos avós, como isso também é estimulante. Quem ouve história vai contar a história, né? Que venha se inserir numa tradição, né? Numa cultura, né? Numa sociedade. Mesmo que seja para contradizê-la. É. Que o triste é quando a gente não tem uma história contra a qual lutar. Né? Porque quando a gente está adolescente, a gente quer lutar contra a história familiar. É muito bom quando a gente tem uma história para lutar contra. O que a gente percebe hoje é que as histórias familiares elas estão perdendo esse valor nas casas, quer dizer... Eu acho que nem se fala mais, Não, né? nem se conta. Não, acho que não se conta mais. É ridículo contar histórias É por hoje em falta... dia? eu acho. Não, Será? Vocês têm essa ideia? Eu tenho, sim, eu tenho. capaz de Vocês ser contam, verdade. 3218 5593, contam histórias para os filhos? Contaram? Ouviram? Não, contar a história, sim, claro, contar a história para a criança, isso sim, mas eu digo, de uma tradição, eu acho que isso sim se perde, está se perdendo. Porque é de uma terapêutica a tradição história, familiar, de uma tradição cultural, de algo assim, né, que até hoje, transcenda. das Né? histórias que meu pai me inventava para mim. E a terapêutica... Está perdendo um pouco, realmente eu acho que é um pouco difícil. Capaz, né? Mas tem um as aspecto, pessoas Assis, são além dessa muito história, ocupadas. da história familiar, tem as histórias cotidianas, né? Que elas são importantes também. Quer dizer, os filhos acabam, num certo momento, perguntando para o pai e para a mãe se, quando eles eram crianças, tinha Barbie. Aí a gente diz, não tinha. Não. Que Ou chato. televisão. Quando eu era criança, idade dos meus filhos, eu não tinha televisão em casa. Isso é inimaginável hoje na cabeça deles, não ter televisão. Claro. Aí eles perguntam, pai, e o que tu fazia se não tinha TV? Isso, Se eu jogava bola. É isso. Eu jogava bola de gude. Eu não posso Saía acreditar na que rua. não tinha TV, o que eu ouvia rádio. Não tinha computador, videogame. Não tinha celular. Não tinha celular, né? É. O de linha já era complicado. Já era complicado. Pelo menos lá em Estrela tinha Essas que tocar histórias uma elas são manivela. importantes, elas humanizam um pouco o pai e a mãe. Porque, no fundo, acabam contando um pouco essa história da fragilidade dos pais, né? Quando às vezes o pai e a mãe fez alguma aberração. Isso é importante. Deixa eu só dar dois recados, querida. A Suzy, diz que são os avós que contam histórias. Beijo, Suzy. E ela diz que conta muitas histórias para os netos. E a Marli também, dizendo que ela inventa histórias para a neta. Beijos para essas avós maravilhosas. Desculpa, eu interrompi, Paulo Sérgio. Não me lembro que vem. A Marli, perdão. Não, eu só quero... uma coisa importante. Eu só quero retocar aqui uma questão. Ou melhor, quero reforçar a minha ideia. Eu não estou dizendo que não se contem histórias. Histórias se contam muito, mas se contam histórias alheias ao universo familiar. Essa que é a questão. Então é muito fácil, quer dizer, hoje há uma abundância de livros para criança, como se sabe, né? E aliás são os mais caros, né? Por causa das ilustrações e tudo mais. Mas eu digo assim, o contar uma história familiar, isso é que está se tornando mais rarefeito. Foi exatamente o que aconteceu com o doutor Júlio. Ó, e aqui uma das avós disse que os netos... 1957. A Suzy diz que os avós hoje, aliás, os netos escrevem muito bem, possivelmente pelas histórias que tu contaste, Suzy, para eles. Né? A história infantil terapêutica, até para tentar assim, explicar o medo. Tem trabalhos, pesquisas, né, sobre o assunto. Tem um texto, inclusive, que está na bibliografia, que eu cito nos dois momentos, no livro, que é do Bruno Bettelheim. Sim. Que talvez foi uma das pessoas que começou... Já é um clássico, né? Já é um clássico, a psicanálise dos contos de fadas, que é um livro para qualquer pessoa poder ler, não precisa ser um profissional da área, e que acho que ele é da editora Vozes, né? O da Loyola. No Brasil, Paz e não Terra, sei acho que é da Paz e Terra. A psicanálise dos contos de fadas, Paz e Terra. Paz e Terra. Bettelheim. É um dos livros mais citados. É um livro bom de ler. Mas tem que citar o que ele diz. O que ele diz no livro, a tese central do Bruno Bettelheim, é que os contos de fadas têm que ser transmitidos para as crianças como são os contos de fadas, e não com a interpretação que o adulto dá a eles. Claro. Essa aqui é a tese central do Bettelheim. Aliás, ele mostrando que o conto de fadas é verdadeiro.
É Porque real. tem a ameaça no meio do não conto de surgiram fadas. do nada, né? Claro. O Mas Joãozinho tem e a uma razão, Mariazinha, se tu né? não comeres, tu vai ficar magrinho, tu vai para uma Isso, gaiola, é. vai ter que mostrar o dedinho, vai mostrar o rabo do rato, aquela história Isso. toda do Joãozinho e da Mariazinha, que a gente morria de medo de ficar magrinha e ir pra Mas ao gaiola. mesmo tempo tu sabia que era uma história, que era um conto. Não tinha certeza. Não, Ah, mas é, tô não, brincando, tô Não, brincando. tudo bem. Mas eu me lembro que a minha imaginação, me lembro Claro. perfeitamente da minha mãe me contando, e as minhas tias, que a minha imaginação, assim, eu ficava com medo, porque eu era magrinha e eu não tinha o rabo, tinha medo de rato. Não, o comentário assim, é diferente do conto de fada, é um livro daquele pediatra alemão, um tal do Hoffmann, Sim. de 1847, que ele tinha uma série de ilustrações para castigos que os pais deveriam dar aos filhos. É uma coisa terrível. É né? terrível. Terrível. São amputação, fotos, amputação de membros, de dedos, genitais, Que realmente etc. amor coisa- de pessoa. É. Não, um pediatra Não, maravilhoso, assim, né? Sim. Um livro muito vendido na Alemanha da época. Trágico. Né? 1847 por É. O Munden Moritz também, aqueles dois meninos. E atenção, e circulou na colônia alemã aqui. Sim, não. Isso aí Bastante. E também áreas do conhecimento psicanalítico que, com intenções terapêuticas, diga-se de passagem, ouvem uma criança contar um conto de fada e reduzem esta versão da criança a uma questão familiar. Isto, a meu ver, diminui a capacidade da criança crescer em vez de aumentar. Por isso que o Bettelheim insiste que o conto tem que ser mantido como ele é, porque ele representa uma realidade da nossa vida infantil. Né? De toda a imaginação aí do... Temos E que aí se acreditar. constrói, né? Se constrói aí. Uma criança começa a construção, digamos. Ela descobre o mundo através de contos. E contos, e contos, É. e contos, não só de É fadas. como, como diz o Humberto Eco, né, que o conto nos ensina a morrer. Ele nos dá a dimensão, o conto com seu princípio, meio e fim, ou o romance, né, também mostra que há um fim para as coisas. Né. É um pensamento muito até interessante. a metáfora, agora lembrasse de Humberto Eco, a metáfora do nome da rosa, do envenenamento pelo conhecimento é fantástica. E crianças que sofrem violência, que, enfim, que lhes é contada a história, por exemplo, me lembrei agora dos Três Porquinhos. E a criança retorna essa história dizendo assim, mas aí veio a mãe do porquinho, veio a mãe do outro porquinho, o pai do porquinho estava esperando. Quer dizer, na história dos Três Porquinhos não tem pai e mãe de porquinho, mas as crianças com medo colocam aí quando elas te recontam a história, não é? Inventei alguma coisa? Não sei o que é isso. Da onde eu tirei essa ideia, mas é bem boa. Eu gostei. Se a gente pensar nas maquiagens que sofreu o Chapeuzinho Vermelho no decorrer do tempo, né? Se a gente pensar na história lá do século XVII, né? que ela saiu, né? No século XVII, como é que é, né? Termina com a morte do Chapeuzinho Vermelho. Simplesmente é devorado pelo lobo e termina a história. Isso na tua história, porque na minha história o Chapeuzinho não morreu. Atenção, pois é. Depois os irmãos Grimm inventaram os lenhadores, né? E depois o Disney inventou uma outra coisa, não sei qual era, né? Enfim, né? E está cada vez mais, assim, digamos, amaciada a história. Porque na primeira, na versão original, então, o Chapeuzinho... É devorado e termina a história. Né? É assim que é. Né? Mas é cruel, né? Bom, é isso aí, né? É assim que ela é, né? E depois vinha a moral, né? Isso acontece, as crianças que desobedecem e tal. Era um pouco de terror. Como né? assim, devorada pelo seu medo? Não, ao contrário, a criança que enfrenta o medo acaba morrendo na barriga do lobo. O negócio, a tese... Quer dizer que aquele a tese clima com a central é vovozinha assim, nunca a pintou. criança não pode correr risco. Consequentemente, ela já morre quando nasce. E o clima com a vovó, então, não pintou. Do lobo com a vovó, não pintou aquele clima. Aquela coisa. Tudo Pois é. mentira, fantasia. É isso aí, né? Quer dizer, existe uma certa tendência à pasteurização dessas histórias. Por que esse amaciamento, assim, na opinião dos psi? Será que não é em função das novas teorias pedagógicas? A gente nunca sabe qual é a nova, Da né? nova Mas enfim, moral? né? Enfim, ou das teorias pedagógicas, talvez. Né? Que tem esse lado... Eu imagino que essa pergunta tu já deves ter feito muitas vezes em vários programas também, né? Porque
é realmente uma tendência social, né? Da banalização, da minimização, É mentira. da mentira. Quer dizer, se a gente fosse, por exemplo, pegar um Nietzsche, 2 séculos atrás, quase, ele já estava delatando esse assunto também da mentira na sociedade alemã, quer dizer, o aumento da mentira, da sociedade de Viena, Que, aliás, etc. era um medroso Nietzsche, não? Ou não? Olha, eu acho que não, Tânia. Tu acha? Ele não gostava, então, das coisas. Ele não é que ele tivesse medo. Eu acho que ele era um homem extremamente corajoso. Escrevia Sensível as demais. coisas que ele escreveu, né? Mas ele tinha pânico de se aproximar das mulheres, não? Não sei isso, não sei. Parece que ele nunca namorou a Lu. Não, a Lu nunca namorou ele. Acho que é o contrário. Eu tenho certeza. A Lu nunca namorou ele. Mas contava que tinha. Botava no seu currículo, não? Moraram juntos uma Moraram época. juntos, foi, os é, três eram, é. né, o trio ali que... Mas eu não sei. Mas acho que esse é um assunto interessante ainda. Tu está levantando uma questão. Ninguém pode dar conta de tudo na vida. Quer dizer, o Nietzsche dava conta de boas ideias, mas talvez na vida prática ele fosse uma pessoa que tivesse alguma dificuldade ou outra. E pessoas assim ao contrário. O ruim, o difícil é quando a gente quer dar conta de tudo o tempo inteiro. Isso é enlouquecedor. Quer ser perfeito, Não, né? isso não Fazer- existe. Isso é uma especialmente- farsa. exatamente. Isso é uma farsa. Especialmente assim, de dizer que tudo que acontece com a criança é responsabilidade dos pais. Né? É, Então, isso não isso existe. evidentemente tá? Cruel. Não é uma verdade. Né? E, por vezes, a gente sabe de pais que se sentem culpados porque a criança tem esse e depois o jovem faz de outra maneira. Né? Isso não é assim. Né? Esse trauma foi por culpa da mãe, do pai. Porque que aí- aconteceu tal coisa, não sei quando. Né? Não, Aliás, Imagina, essa abraço. culpa inibe os pais de continuarem sendo pais, né? Que eles ficam paralisados por achar que estragaram os filhos e não fazem mais nada de novo. Mas o nome disso é megalomania. Megalomania. O pai que não entende que ser pai é só uma função, porque ele é um homem, Que é usar sapatos grandes em pés É, pequenos. se ele acha que ser pai é um título de nobreza, está liquidado. Eu tenho, que pena terminar esse programa, estava tão maravilhoso. Mas as pessoas que têm muito medo usam drogas? Porque o Dr. Júlio Valls também trata deste assunto, Sim, dependência química. que é uma das suas especialidades também. né? Tem um capítulo, um breve capítulo, onde eu tento descrever um pouco as questões patológicas do medo, a doença do pânico, agorafobia, fobias sociais, estresse pós-traumático. Tem explicações simples desses assuntos, né? Com alguns exemplos clínicos também. Mas eu diria assim que o drogadito, ele tem medo do corpo dele, porque o corpo é a instância máxima que diz para a gente que o tempo está passando. E como o drogadito não tolera a passagem do tempo, ele tenta eliminar o insuportável. corpo para poder ter uma ideia de eternidade. Ele acha que destruindo o corpo ele vai viver. Isso não é um pensamento explícito, ele não pensa assim tão claramente, mas isso a gente... Essa lógica toda. Com essa lógica toda, mas ele tenta o tempo todo agredir o corpo dele para poder ter uma experiência de não limite. Muitas vezes o suicídio é assim. O também. suicídio tem a mesma insuportável. ideia. Eu não a suporto ideia a- de que o indivíduo vai terminar só com o sofrimento e não com a vida. Ele vai passar para É o engano que cria na cabeça dele, que ele vai eliminar o sofrimento, mas a vida continua. Do drogadito. O drogadito é uma tragédia, né? É uma busca de uma coisa que não existe, e não existe, e não existe, e não existe, e mata. Mas às vezes até ele se dar conta que não existe, já Já se foi. foi, né? Já foi. Já passou. Já passou, sabe o quê? O tempo. Ai, que O pena. negócio é dizer, Coisa boa. compre o livro e Vá, leiam. Leia, porque é leia, muito leia. agradável. É muito Eu vou lê-la agora com vagar, porque eu li muito depressa para fazer essa entrevista e eu tenho certeza absoluta que vocês vão se encontrar, se achar, se ajudar outras pessoas, assim como hoje este trio maravilhoso fez aqui, o doutor Paulo Sérgio Guedes, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom que hoje é Foi muito feriado, bom que ter não aqui. tem consultório do teu Júlio. Valdo, Luiz Antônio, esse Brasil também Obrigado. não tem. Valesca vai bem? Vai bem, E o vai neto bem. maravilhoso? Ah, sim. Ai, O ainda sou do Antônio. movimento dos 100 metros. Sabe que o Ah, é? Fernando vai ser avô? Já não é mais do movimento. Ah, é? Ah, mas essa é uma novidade internacional. Em primeira mão. É. Em primeira mão.
E ele já não é mais desse movimento dos 100 netos. Dos Está avós batendo em retirada. É, Tá Moacir certo. Vai Scliar e ficar o outros. Moacir sozinho aí, Vai, no clube. Eu tô junto. Enfim, mas estão nascendo uns netos emprestados. É filho da Rodaica, que é meu neto. Não é maravilhoso? Então. Talica, que pena. A Lilica está me dizendo encerra, encerra, encerra. Segunda-feira, 19h30, no Bourbon, na Livraria Cultura do Bourbon Country, vai estar o doutor Júlio Valls autografando e também batendo um papo antes. Isso. Beijos, boa sorte, muito obrigada. Obrigado. Trouxeram guarda-chuva e galoche? Tudo.